Quinta-feira é dia do nosso quadro Acerte a Conta. Olha, e quinta-feira você já sabe aí de casa, né, que é dia de gerenciar melhor o orçamento da sua família. E para isso nós contamos com a ajuda do nosso colunista, o economista Rafael Bernardino, que na semana passada nós falamos aqui com ele sobre financiamentos e consórcios. E a conversa gerou uma demanda tão grande, especialmente sobre financiamento na área da habitação. Muitas pessoas nos ligaram querendo saber mais sobre o assunto e é exatamente por isso que a gente atende os pedidos e traz o tema da coluna de hoje, né? E você, claro, vai poder fazer suas perguntas participando pelo telefone 3216-5088, deixando a sua pergunta sobre o financiamento da tão sonhada casa própria. Boa noite, Rafael. É sempre bom recebê-lo aqui no Cidade Alerta. Olha, depois do Minha Casa Minha Vida, né? Muitas pessoas aí conseguiram realizar o sonho da sua casa própria, aí com valores aí subsidiados, né? Outras pessoas também, né, utilizaram aí de maneira não muito honesta, né, repassando aquelas casas, mas efetivamente como é que funciona esse financiamento imobiliário e se é viável e se vale a pena financiar a casa própria, por exemplo, pelo Minha Casa Minha Vida ou por outro banco qualquer? Vale a pena sim, boa noite, telespectador. Vale a pena sim, é um programa excepcional, porque dá chance de pessoas, inclusive com renda mais baixa, ter a sua casa própria. Para isso, é preciso de organização, né? Quer dizer, as pessoas precisam, primeiro, ter interesse e ter organização financeira para poder dispor de alguma reserva para fazer jus aos custos do financiamento. Então, por exemplo, se a pessoa é da faixa 1, no Minha Casa Minha Vida, que é a pessoa que ganha até ali tipo R$ 1.500, R$ 1.700, ela tem várias formas de buscar esse financiamento de forma subsidiada. O governo subsidia parte significativa desse financiamento. Como buscar esse financiamento? Primeiro, procurando, no caso da SEAP, que é a Companhia Estadual de Habitação Popular, procurando a Prefeitura, ou procurando entidades credenciadas pelo Ministério das Cidades, onde a pessoa pode fazer inscrição. Entrando no Ministério das Cidades, você encontra as entidades credenciadas e você pode se associar a uma entidade dessa, que é uma segunda alternativa interessante para as pessoas de baixa renda. Rafael, eu não sei, possa ser que eu esteja enganado, né? Os contratos, principalmente com Minha Casa Minha Vida, né? Que é com a Caixa Econômica, eu acho que não sei se eu estou falando correto, né? Tem aquela gravação da alienação fiduciária, não sei se é desse jeito. Sim. Mas algumas pessoas que não conseguem pagar estão efetivamente perdendo, né, os seus imóveis. A Maria das Dores ligou pra gente aqui, ela mora no bairro das Indústrias e adquiriu uma casa aí 2 anos atrás. Está com algumas parcelas em atraso e já está aí sendo ameaçada de ter o seu imóvel tomado. Qual é a melhor maneira dela tentar, por exemplo, refinanciar essas parcelas em atraso para não perder a tão sonhada casa própria, né, que agora acabou realizando 2 anos atrás? Realmente esse é um problema. Quer dizer, por isso que a decisão de buscar o financiamento, de se candidatar, precisa ser bem planejada e precisa, por isso, da pessoa ter alguma reserva, para evitar ficar inadimplente. Porque os contratos atualmente, eles de fato são numa modalidade jurídica chamada alienação fiduciária. O que significa isso? Da mesma maneira que você financia um carro. Isso. Então, se você não paga, dependendo da quantidade de parcelas atrasadas, a Caixa ou qualquer outra instituição financeira pode pegar de volta o imóvel. Se ela está, né, sem conseguir pagar, ela precisa de buscar regularizar essa situação. Fazer um novo refinanciamento? Pode ser, dependendo do tipo de inadimplência que existe. Por exemplo, se a pessoa foi convidada pela Caixa, foi dada a oportunidade, ela não foi lá, então ela ficou numa lista já perdeu totalmente o crédito, fica mais difícil. Mas, em geral, todo credor, inclusive a Caixa, ele tem interesse em não desfazer o financiamento, em renegociar. Então, é procurar ser extremamente sincera sobre a situação real e buscar renegociação. É possível sempre. O Luciano, da cidade de Patos, diz que ele quer saber em relação ao FGTS. Como é que ele poderia utilizar, por exemplo, esse saldo do FGTS na aquisição da casa própria? Isso poderia ser utilizado, inclusive, aí, quem sabe, nesse plano do Minha Casa Minha Vida. Pode ser utilizado, sim. O Fundo de Garantia, ele, inclusive, é utilizado e é possível em qualquer financiamento, de qualquer, sim, não apenas no Minha Casa Minha Vida, mas em qualquer outro tipo de financiamento. E é uma forma extremamente interessante, porque você pode usar o Fundo de Garantia para amortizar o seu devedor
ou para quitar algumas parcelas, ou até para dar de entrada naquele financiamento. Então, é sempre bom, a Caixa Econômica as instituições financeiras, de uma maneira geral, têm interesse em orientar com relação a isso. Então, tendo fundo de garantia, é meu caminho andado para ter uma boa alternativa de financiamento. O Washington de Mangabeira deixou para a gente a seguinte pergunta, né? Se é válido, se vale a pena, por exemplo, comprar a chave de uma casa de um outro mutuário que já fez essa aquisição. Se há alguma segurança jurídica nisso? Bom, é possível sim. É uma forma também de aquisição, porque você já vai conseguir ter um imóvel próprio. É preciso ver a situação desse imóvel perante a instituição que originalmente o financiou, tirar todas as certidões, tirar todos os documentos e, naturalmente, negociar com a instituição financeira a transferência do saldo devedor daquele proprietário original para você que está adquirindo. E, naturalmente, negociar o valor dessas chaves, porque muitas vezes a pessoa quer passar a chave por valores que estão fora de mercado. Então, mas sempre vale a pena, é sempre uma alternativa, desde que tenham cuidado com relação à documentação. A dona Fátima de Jaguaribe faz a seguinte pergunta: ela quer adquirir um imóvel, né, numa faixa de renda maior, não apenas da dela, propriamente dita. Se ela pode juntar a renda dela com a do filho dela, ou se isso é possível com o cônjuge, com o marido? É possível com o filho, sim. A renda familiar, ela é possível, naturalmente, havendo a concordância. Vou usar a renda do filho, do irmão, pode ser feito isso. Naturalmente que aquele indivíduo que participou da renda também participa da propriedade do imóvel, né? Quer dizer, o imóvel sendo financiado com a renda da mulher e de uma mãe e de um filho, sairia oficialmente para os dois, entendeu? Então, é sempre possível compor a renda familiar com a concordância de todos, não tenho a menor dúvida com relação a isso. O Francisco de Patos pergunta o seguinte: se o nome dele já estiver assim complicado em relação a um financiamento que ele fez e não conseguiu provavelmente honrar, seria possível ele, sei lá, ou tirando o nome ou não conseguindo, se ele tem condições de fazer outro contrato? Eu acho que fica difícil. Se tiver alguma restrição no seu nome, fica muito mais difícil. As instituições financeiras, naturalmente, elas têm responsabilidade de toda a ordem com relação à qualidade do financiamento. Ela faz o financiamento para receber. Se você não conseguiu pagar, então, para ter um segundo financiamento é extremamente difícil. Quer dizer, você precisa primeiro cuidar de regularizar essa situação pendente para poder daí você buscar uma outra alternativa. Porque como a gente chama no popular, com o nome sujo, fica extremamente difícil conseguir outro financiamento. Rafael, a gente sabe que em relação ao Minha Casa Minha Vida, né, os juros são bastante subsidiados, inclusive, salvo engano, são decrescentes, né? Você começa a pagar o valor tal e, se for, vai pagando até a menor. Mas em relação a outras instituições financeiras que não estão aí nesse plano do Minha Casa Minha Vida, quais são os cuidados que a pessoa deve ter a fazer esse tipo de financiamento com outros bancos sem ser no Minha Casa Minha Vida? Em geral, os financiamentos, os financiamentos imobiliários, eles seguem regras padrões. Quer dizer, do mesmo jeito que trabalha a Caixa Econômica, trabalha o Banco do Brasil, trabalha os outros bancos. Qual o cuidado que o telespectador precisa ter? Na realidade, ele precisa se programar, ele precisa fazer exercícios previamente com relação ao valor do financiamento, com relação à sua própria capacidade de pagamento. Tem que se inteirar completamente das taxas que são cobradas paralelo ao contrato, porque tem taxa de seguro, tem uma série de outros custos que a pessoa precisa ter uma reserva. O que o telespectador não deve fazer é, vou comprar uma casa, e no dia seguinte, sem nenhum planejamento prévio, sair e buscar um financiamento sem ter uma reserva técnica de pelo menos 10, no mínimo 10, o ideal é que fosse 30% do valor daquele imóvel que ele estaria comprando. É planejamento, tem que ser feito, porque é uma decisão de longo prazo. Você financia o imóvel em 20 anos, 25 anos, então não deve tomar uma decisão dessa de forma sem planejamento. O Reginaldo Otto Mateus pergunta o seguinte: o que é mais Regina, aliás, do Otto Mateus, pergunta o seguinte: se é mais vantajoso ver uma maneira de pagar todo o saldo devedor, né, da baixa geral, ou pagar as últimas parcelas com descontos? Ou seja, como faz? Eu faço dessa maneira, né? Paga a última lá com desconto e pago a do mês. Seria mais vantajoso? Se existindo capacidade de pagar, digamos, mais de uma parcela, parabéns a quem conseguir fazer isso, e isso se faz com controle.
paga uma atual e paga uma do futuro. Sim, porque aquela do futuro tem desconto. Então, digamos, você fez um financiamento em 20 anos. Se você conseguir, ao longo do processo, pagar 2 parcelas, você liquida em 10 anos. E liquida com um preço muito com um valor muito mais baixo, porque no financiamento tem o custo do dinheiro no tempo, que são chamados juros. Então, pagar uma parcela atual e pagar uma futura é uma providência bastante salutar. É muito importante fazer isso. Ok, Rafael, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Cidade Alerta Paraíba, aguardando já o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira com assuntos sempre de interesse das pessoas que nos acompanham aqui no seu quadro, né, ajudando as pessoas a melhorar aí, a organizar o seu orçamento financeiro. Obrigado, Rafael, até a próxima quinta, se Deus quiser. Até a próxima, felicidade.